Quero saudar os amados irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? A todos aqueles que são participantes do canal, inscrito, aqueles que deixam um comentário, aqueles que visualiza, deixa o seu curtida, a sua curtida, melhor dizendo. Somos muito gratos e se sentimos honrados. Aqueles que há de se chegar, seja bem-vindo. Deus abençoe a todos. Somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé. Todos os sábados temos um estudo preparado na presença do Senhor, levando um pouquinho do básico através de referência bíblica, amém? Eu quero iniciar esse estudo embaixo de oração, como assim de costume. Vamos orar ao Senhor? Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado e Pai santo, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, ó Pai, eu lhe peço, Senhor, que Tu venha abençoar os nossos familiares, venha de encontro sobre eles, Senhor, levando os Teus anjos a acampar ao redor de cada um, Senhor. Ah, Pai querido e santo, eu lhe peço a Tua bênção, a proteção em todos eles, Senhor, assim as nossas vidas, Pai, e todos aqueles que há de participar e escutar um pouquinho da Tua palavra nesse estudo nessa tarde, aprendendo um pouquinho de Ti. Assim iniciamos esse estudo embaixo de oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero iniciar esse estudo nessa tarde, primeiramente levando a vocês o título. Vocês observaram que estava orando por familiares, porque o Senhor nessa semana Ele me apertou de tal maneira, me trazendo a lembrança das passagens, me conduzindo essa semana inteira a falar de família. Vem da parte do Senhor. Pode ser que esse estudo não seja tão coerente ao seu familiar, não é isso que você vivencia, mas sim é para levar o melhor entendimento daquilo que o Senhor, Ele busca de nós através da sua palavra, para aquilo que nós entendemos como o contexto de familiares, através de uma aliança geológica. E isso nos leva a entender que dentro dessa questão temos todas as questões de levar adjetivo daquilo que a família nos traz, desde ciúmes, ódio, trapaças, enfim. E isso estará no esboço, mas trazemos referência bíblica para vocês levarem o melhor entendimento daquilo que eu vou expressar, desde que a família é família, desde tudo que se iniciou através do tempo. Amém? Diz assim, através do seu título, vou levar primeiramente o título a vocês, que diz: Família, uma aliança geológica, amor, graça, ódio e rejeição. Que no esboço está: família é um ciclo geológico formado na graça do Criador, um amor incomparável, instituído a uma criação de gênero paternal, uma aliança inquebrável, mesmo no ódio ou na rejeição. O laço familiar foi e sempre será eterno. A humanidade comunente a gerar família destruída pelo ódio, ciúmes, trapaça, inveja, rancor, malícia, desrespeito e calúnia. O amor ágape, que a graça de Deus estabelece, é o coração único, comparado ao amor de mãe, que é o alicerce de uma família. Família, pai, filho, mãe, filha, uma instituição. Família, um reino de um bondoso Pai no céu, justo e verdadeiro. Amém, amados? Amados, primeiramente eu quero trazer para vocês a questão de duas palavras que eu vou trabalhar muito, que é a questão da palavra comunente e ágape. Comunente significa habitualmente ou com frequência, e ágape é um amor incondicional. Amém? Até mesmo porque esse amor incondicional, esse amor ágape, ele era imputado em Jesus. E esse amor incondicional, que não há condições de amar, não importa, mesmo dentro das questões familiares, da questão de que eu trouxe dentro do esboço adjetivos daquilo que encontramos dentro de uma família destruída. Você encontra as questões de ciúmes, as questões de ódio, as questões de malícia, rancor. E isso, o Senhor Jesus, não importava para ele. O amor era incondicional. O amor aos seus familiares era incondicional, de tudo que ele tinha passado, de tudo que ele iria passar. Até mesmo porque
Esse amor que era imputado ao coração de Cristo era uma questão de buscar primeiramente o reino dos céus. A família que vai morar no céu. Quando ele diz que preparei a morada, que o Pai teria muitas moradas, haveria muito lugar, era uma questão de uma instituição familiar, daquilo que o reino vai estar preparado como uma família única. Que não vai haver mais ciúmes, não vai haver mais rancor, não vai haver mais ódio, não vai haver desrespeito, não vai haver calúnia. Esse reino do céu é prioridade para uma família. A família de Deus, até mesmo porque quando Jesus ele estava pregando, que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 50, que diz: pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, esse é o meu irmão, irmã e mãe. E é interessante porque o Senhor, ele ministrava num lar, e a palavra de Deus nos diz que anunciaram a Jesus que os seus familiares tinham chegado. Primeiro ponto a declarar a vocês que realmente Maria, uma mulher imaculada, imaculada e não idolatrada, perdão, mas imaculada, agraciada. Ela realmente teve Jesus concebido pelo Espírito Santo, daquilo que ela era imaculada, mas também ela teve filhos e filhas com José. Então havia uma formação familiar, que era numa questão carnal, uma questão terrestre, de que Jesus teve irmãos e irmãs. E quando ele estava ministrando sobre este lar, ele levou a condição de que, primeiramente, o reino do céu, porque questionaram Jesus, levaram para ele, anunciaram a ele: Senhor, estão aí o seu pai, a sua mãe, seu pai não, perdão, a sua mãe, o seu irmão e as suas irmãs estão aí à porta. E ele diz: os meus familiares, traduzindo numa questão de entendimento, que ele quis expressar que os meus familiares é aqueles que fazem a vontade de meu Pai, primeiramente o reino do céu. Era isso que ele estava expressando. Ele não menosprezou os seus familiares, ele não desfez os seus familiares, ele não teve uma conduta de levar um rancor ou de levar uma conduta de desrespeito aos seus familiares. Simplesmente ele demonstrou respeito por aqueles que estavam ouvindo a palavra de Deus, que primeiramente o reino do céu. Amém, amados? E isso é uma questão de você levar o entendimento que buscamos primeiro o reino do céu, que tudo que vivenciamos aos dias atuais ocorre desde que o mundo é mundo. Até mesmo porque, olha só que interessante, o comportamento de Jesus e o comportamento de Deus. Quando nós vamos em Gênesis capítulo 4, versículo 17, que diz: conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, lhe deu o nome do filho Enoque. Por que eu trago essa referência e relaciono ela com a questão de Jesus? Porque o comportamento de Deus e o comportamento de Jesus, que primeiramente é o reino, vamos entender e levar a vocês o entendimento daquilo que Caim cometeu. Primeiramente, Caim, ele foi filho de Adão e Eva. Ele foi o primeiro filho, ele e Abel. E a palavra de Deus diz que Deus pediu uma oferta a ele, dedicada a ele em oração. Entrega uma oferta que era prática naquele tempo. E Abel levou a melhor oferta a Deus. E isso causou ciúmes a Caim. Espera lá que eu vou chegar até Enoque. E isso trouxe um grande ódio, um grande ciúmes sobre Caim, que matou o seu irmão, assassinou o seu irmão. A palavra de Deus diz que Deus, ele amaldiçoou Caim. Aquele que encontrasse Caim poderia amaldiçoá-lo 7 vezes mais, enfim, poderia cometer o mesmo assassínio sobre ele. Mas a palavra de Deus diz que, assim como eu expressei através de Gênesis capítulo 4, versículo 17, que Caim, ele conheceu uma mulher, e ele concebeu, essa mulher concebeu e deu um filho chamado Enoque. E ele até constituiu cidade. O que isso tem a ver com a relação de Deus com Jesus? A questão é o reino do céu. O importante para Deus, assim como para
para Jesus, expressando que seus familiares são o reino do céu, Enoque andou com Deus. Ele não se importou mais daquilo que Caim vivenciava, daquilo que Caim constituiu família, construiu cidade, daquilo que Enoque foi importante para Deus, pela sua obediência, por aquilo que Enoque buscava primeiro o reino do céu. O Enoque era obediente, Enoque andava com Deus, a Bíblia diz que ele andava com Deus, e ele foi transladado, ele não sentiu a dor da morte. Olha como Enoque é um homem importante, segundo a palavra de Deus, daquilo que ocorreu num pequeno período de relato, daquilo que Enoque, ele foi transladado pela sua obediência, daquilo que ele buscava o reino do céu, daquilo que não importa se o seu pai, a sua mãe, o seu irmão não está indo na igreja, não busca o reino, busque você, até mesmo porque Enoque era dessa maneira e era obediente, buscava primeiro o reino do céu e a sua justiça. E ele foi transladado e levado para essa família no céu. Entendeu a relação do que eu quero levar? Até mesmo porque, quando eu expresso que desde que o mundo é mundo, ocorrem essas questões, sabemos que Caim matou Abel por inveja. Sabemos que há ódio familiar. De tudo aquilo que eu trouxe através de adjetivo, rotulando a vocês, o que há dentro dessa comunência, daquilo que há com frequência, nós conhecemos os dias de hoje. Nós sabemos que tem família destruída, sabemos que dentro do familiar há muito ódio, há ciúmes, há muita inveja, há muita malícia, há desrespeito. Sabemos de tudo isso, mas isso não é novo. Até mesmo porque as pessoas acreditam que isso os filhos estão desobedientes, os filhos estão mudados nos dias de hoje. Não, isso ocorre há muito tempo. A diferença está sim naquilo que havia de respeito maior. Mas isso não significa que nunca houve desrespeito, nunca houve ciúmes, nunca houve ódio, nunca houve rancor. Se nós levarmos ao entendimento, nós vamos em Gênesis capítulo 45, versículo 4, que diz assim, José disse mais aos seus irmãos: chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. Então eles prosseguiu, então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem me vendesse no Egito. E por que José foi vendido no Egito? Por causa do ódio, por causa dos ciúmes, por aquilo que se prepararam uma trapaça, até mesmo porque, vindo do pai, o Jacó também tinha preparado uma trapaça. Ele foi trapaceiro na questão de assumir a primogenitura de Esaú. Ele ultrapassou o seu irmão, ultrapassou o seu pai, conduziu numa conduta através da sua mãe, que colocou sobre ele a pele de carneiro para reconhecer, se passando pelo irmão. Enfim, mas a questão aqui é que esse ocorrido é porque José, ele era um jovem que era amado pelo seu pai, Jacó, e ganhava as vestes toda colorida, e ele era diferenciado por Deus lhe dar sonhos. E até aquilo que ele contou, os irmãos teve um ódio muito grande, teve ciúmes, e não aceitava essas questões de que eles achavam que era desrespeito de José, de tudo aquilo que ele ficava sabendo sobre os irmãos levar para o pai, eles achavam que estavam sendo desrespeitados por José. Enfim, e nisso o que ocorreu? Eles planejaram e levaram a José a ser vendido como escravo. Isso é uma questão familiar que ocorre dentro desses adjetivos. Mas quando eu relaciono Gênesis capítulo 45, versículo 4, e dizendo que José dizendo: chegai a vós, a mim, e peço-lhe que chegue mais, que eu vou, e prosseguindo, dizendo que eu sou José, se apresentando, porque José, ele tinha sido vendido ao Egito, e ele era conduzido com as práticas do Egito, porque ele teve sonho, relatou a Faraó, e ele se tornou governador, e ele, com as suas práticas, pelos costumes egípcios, ele se maquiava, pintava os olhos. Os irmãos não tinham reconhecido, mas ele tinha reconhecido os seus irmãos. Em tudo ele prendeu um dos seus irmãos, pediu para o mais velho Rubem buscar o seu pai, e isso era uma questão não de conduzir através de malícia, mas que ele tinha isso como meta,
como planejamento de trazer o seu pai, até mesmo porque os irmãos tinham relatado que já havia um outro irmão nascido, um irmão caçula, que era Benjamim. E essa questão de que ele prendeu e para segurar, até mesmo porque os irmãos dele subiram porque havia uma necessidade grande do povo hebreu a se alimentar. Mas José teve um sonho que levou e conduziu a ele se tornar governador e preparou todos, armazenando os alimentos, e era vendido. Os irmãos foram lá comprar. E isso tudo ocorreu, mas mesmo tudo ocorrendo, ele tinha saudade, tudo aquilo que nós sentimos das ausências dos nossos familiares, ele também teve. José teve esse sentimento de saudade, chorou, enfim, perdoou, mas primeiramente ele deu uma lição aos seus irmãos. Mas em tudo eu quero deixar claro, até mesmo porque a obediência de José, através daquilo que Deus tinha uma relação íntima com ele, era o reino do céu. Tudo é uma questão de buscar primeiro o reino do céu. Nossos familiares, nós amamos um amor ágape, mas até mesmo porque esse amor ágape não há condições, né? Um amor ágape quer dizer um amor incondicional. Não há, você não ama por condições, e sim por aquilo que você ama. É um amor familiar, que é um laço, assim como foi dito no esboço, que mesmo havendo ódio, mesmo havendo rancor, esse amor instituído é um laço familiar. É uma aliança que vem através da geologia, desde Adão, desde tudo, desde Abraão, desde tudo que a Bíblia relaciona, até por uma questão espiritual, vamos se tornar uma família no céu. Amém, amados? É só para você compreender que tudo isso relacionado àquilo que vivemos terrestre, da terra, sendo habitante da terra, passamos por essa situação com nossos familiares, e isso não diferencia naquilo que você pode ser menosprezado. Até mesmo porque quando eu relacionei que Jesus, ele conduziu essa situação de primeiramente o reino do céu, nós sabemos que Jesus foi rejeitado. Os seus familiares rejeitaram o seu ministério. Jesus foi rejeitado. Os irmãos não acreditavam no seu ministério. A Bíblia relata de tal maneira. Quando ele voltou para sua terra natal, que era Nazaré, porque ele nasceu em Belém, e desde menino viveu com seus irmãos em Nazaré, ele foi expulso quando ele retornou lá. Ele não foi aceito. E isso ocorre até mesmo com aqueles que têm uma necessidade muito grande de ser amado no momento mais difícil de sua vida. E dentro dos seus familiares, dentro daquilo que você ama, daquilo que não há condições do seu amor, você acaba sendo rejeitado por aquilo que você vivencia, daquele momento que você está vivenciando, até mesmo o que você está doente, ou daquilo que as coisas ocorrem, da falácia humana, né? Nós entendemos isso quando nós vamos no livro de Jó. Jó, ele foi rejeitado pelos familiares. Jó, ele foi menosprezado, humilhado. É interessante porque ele diz lá na sua palavra, em Jó capítulo Jó, ele diz na sua palavra, capítulo 2, que quando tudo ocorreu, ele foi conversar com sua mulher mandou amaldiçoar a Deus, mas também ele diz que os seus familiares, que ele diz que o seu hálito, ela é intolerável. A minha mulher sou repugnante, e aos meus filhos e de minha mãe. Vou ler de novo. Meu hálito é intolerável. A minha mulher sou repugnante aos filhos de minha mãe. Eu vou expressar melhor. O meu hálito é intolerável. A minha mulher eu sou repugnante aos filhos da minha mãe, quer dizer, aos meus irmãos. Todos eles menosprezaram a Jó, porque Jó tinha um mau hálito. Jó, ele estava doente, ele estava com as chagas, e por ele estar doente,
ele se tornava uma pessoa repugnante, as pessoas menosprezavam, desfazia de Jó, os seus irmãos, que era filho da sua mãe, é isso que ele expressa. É que eu tentei relacionar isso que eu estava conduzindo através dessa palavra, quando ele declara que ele tinha um mau hálito e ela é intolerável, a mulher dele não aguentava, o seu mau hálito se afastou dele, né? E ele se tornou repugnante aos filhos da sua mãe. Então ele foi rejeitado, ele foi menosprezado. Isso tudo numa questão familiar. Tudo porque ele já tinha perdido os seus filhos e filhas. Olha só a situação que Jó se encontrava, e no momento que ele mais precisava de um amor ágape, ele foi menosprezado. Só que isso, irmãos, o que eu quero levar perante a tudo isso, desde aquilo que Jó passou, desde aquilo que Jacó passou, desde aquilo que José passou, desde aquilo que esse laço familiar traz toda essa conduta de que nós vivenciamos, que não é de hoje. Não adianta você acreditar que a família está desfalecida. Não, a família é um laço, um amor ágape. Não adianta, seus familiares é um laço, é uma aliança, e ela é inquebrável. Você vai sempre ter familiar, até mesmo porque tudo que ocorre na sua família, desde que o seu filho pecar ou o pai pecar contra Deus, o pecado em si, né, que ele não transfere o seu pecado a filho, nem filho a pai. Está lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, que diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a iniquidade dos pais, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo fica sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Olha o que relata o livro de Ezequiel. Mesmo por aquilo que Jó tenha passado, por estar doente, mesmo ele não pecando, mesmo ele sendo fiel a Deus e buscando o Rei do Céu em primeiro lugar. O relato de Ezequiel, até mesmo porque é uma questão de que Ezequiel estava tratando de um provérbio, que era costume em Israel haver provérbio, ele estava relacionando essas questões de que o filho, ele não pagará pelo pai se o pai cometer pecado. Aquilo que ocorre, que vem hereditário. Sabe aquelas questões de acreditar em hereditário? Ah, o meu pai teve, eu também. Não, não é bíblico. Não é porque o seu pai tem, você vai ter. A iniquidade não alcança. Ela não quem paga é aquele que cometeu o pecado. O salário do pecado é a morte, diz lá em Romanos. Então o que acontece? Aquele que busca a justiça de Deus, o reino do céu, aquele que vive justo, ele não pagará pelo seu pai, nem o pai pagará pelo filho a sua iniquidade. É isso que está relatando Ezequiel. Ezequiel está relatando todas essas questões de que nós não pagamos, nós não herdamos o que os nossos pais têm. A ciência diz ao contrário, mas a Bíblia, ela relata que nós não vamos pagar a iniquidade dos nossos pais. Olha o que vou ler novamente. A alma que pecar, essa morrerá. De fato, o salário do pecado é a morte. Você acrescenta através de viver dentro do pecado, você que é filho, pai, mãe, filha, achando que o meu pai, ele ora por mim, ele é justo, ele está buscando o reino do céu, eu posso cometer tal pecado que nada vai me atingir, porque eles estão orando por mim. Não, amados. Entenda uma questão. Assim como a iniquidade, assim como o pecado, daquilo que a palavra iniquidade vem de pecado, ele não vai relacionar a sua vida de pai para filho, nem de filho para pai, ou de mãe para filha, pais em gerais e filhos em gerais. Assim também é a justiça, porque ele deixa bem claro, ó, a justiça do justo ficará sobre ele. Quer dizer, aquele que busca o reino do céu, haverá justiça. Mas aquele que comete impiedade numa questão de ser pecador, do ímpio, o que é a palavra ímpio?
impiedoso, aquele que tem o pecado como prática, ele não tem piedade, ele comete tal prática de assassinato, de roubo, de tudo aquilo, não tendo piedade do próximo. É diferente. Uma vez perguntaram para mim se o pecado havia peso, melhor dizendo, se pecado se pecado existia ser maior, menor. Tem pecado pequeno, pecado grande? Não, ele não tem pecado grande nem pequeno. Pecado é pecado. Amém? Então pecado é pecado. Iniquidade é pecado. Pecado é pecado. Ele não existe pecado grande nem pecado pequeno, mas ele existe peso para o pecado. Basta você compreender da lei, daquele que rouba uma bicicleta e daquele que rouba um banco. Os dois são pecado. Ele não tem tamanho cometendo tal pecado, mas ele tem peso. Então a questão daquele que é ímpio, que comete impiedade, que é o ímpio, que ele não tem piedade nenhuma, cairá sobre ele. Esse pecado cairá sobre ele, não ao Pai. E vice-versa. É isso que Ezequiel estava relatando através de um provérbio. Se você ler o contexto do capítulo 18, ele vai dizer que é um provérbio que ele estava relatando para Israel. Então, em tudo, saiba que nós não relacionamos a nossa vida daquilo que eu levo como entendimento, daquilo que nós não aderimos aos nossos pais. Hereditário. Se o meu pai foi, não significa que foi. A ciência diz isso. Não significa, é lógico que dentro de uma questão de saúde, uma questão de compreensão daquilo que vem em exame, também não tiro os méritos da ciência. Até mesmo porque eu estou dizendo numa questão que nós não herdamos a iniquidade, o pecado. O salário do pecado é a morte. Não é porque o seu pai teve câncer que você vai ter. Necessariamente, pode ocorrer, mas não é necessariamente isso. As questões são maiores que isso. A questão é que você, como eu expressei sobre Enoque, olha só, o pai dele era assassino, assassinou o seu irmão, e Enoque não foi assassino. Então uma coisa não relaciona a outra. Não é porque o filho bebe significa que o pai bebe. Em todas as questões nós sabemos a falácia da família, que infelizmente dentro das questões que eu estou levando, daquilo que o Senhor tem me conduzido, de uma maneira de apertar tanto, de levar as pessoas ao entendimento e saber que realmente tem que haver esse conhecimento que desde que o mundo é mundo, a família é dessa maneira. Tudo é culpa do pecado. Desde quando Adão pecou, nós pagamos por isso. O salário do pecado é a morte. E nós devemos sim, como prática e entendimento daquilo que Deus instituiu, a família nos entregou, e você vai ver lá na frente que foi entregue. Realmente Deus nos presenteou a família e instituiu a família como sendo dele, desde aquele que busca o reino do céu e daquilo que nós, como terrestres, vivemos no mundo da terra. E em tudo nós buscamos a orientar nossos filhos, a conduzi-los à casa do Senhor e buscar o seu reino. É necessário que você compreenda que esse laço familiar, entenda uma coisa, mesmo porque nós sabemos que você pode ser um homem de fé, mulher de fé, mas saiba de uma coisa, que eu posso trazer para ti como aquilo que foi escrito na primeira epístola, que epístola significa carta de Timóteo, para vocês levarem como uma expressão de conselho, levar como um conselho daquilo que Paulo escreveu a carta a Timóteo, e entender que como se relacionar numa família e compreender todas essas questões, que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz: mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente os seus familiares, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Então não é só uma questão de tudo aquilo que eu relacionei. Eu trago, como é didaticamente, uma questão sobressai sobre a outra. Tudo aquilo que eu expressei sobre o livro de Ezequiel,
da iniquidade, de que você entenda desse laço familiar, daquilo que ele pagará, daquilo que o salário do pecado é a morte, daquilo que o justo será justificado, enfim. Entenda que, mesmo você sendo um homem de fé, você tem que cuidar dos seus familiares. É dessa maneira que eu levo como conselho, porque é um conselho bíblico. Olha o que diz: mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos seus familiares, tem negado a fé, e é pior que incrédulo. Então, mesmo por todos esses adjetivos que eu relacionei no esboço, saiba que você tem que cuidar dos seus familiares. Você tem que continuar orando, mesmo ele estando num caminho inadequado, mesmo ele sendo uma pessoa invejosa, ou ele tendo ódio, o amor ágape eleva essa questão de que você continue cuidando e orando, não abandonando os seus familiares. É bíblico. Ele traz, Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, ele orienta Timóteo que não deixe os seus familiares, que se ele, mesmo ele tendo fé, ele indo na igreja e deixar os seus familiares, é como incrédulo. Aquele que não cuida dos teus é pior que incrédulo. Até mesmo porque isso é tudo uma questão daquilo que eu estou relacionando a levar como conselho. Paulo ainda escreve à igreja de Efésios, como ele escreveu a Timóteo, ele escreve e dá um conselho também para a questão familiar, quando ele leva isso em Efésios capítulo 6, versículo 2 e 4, que não é uma lei nova, mas uma lei antiga, que ele faz lembrar como se tem uma conduta familiar que diz que os filhos devem, sim, em capítulo 6, versículo 2 de Efésios, que diz: honre o teu pai e tua mãe, o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento da promessa. E lá no 4 ele diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criá-lo na disciplina e a domesticação do Senhor, nas leis do Senhor. Entenda todas as questões, que buscar primeiro o reino do céu, mas discipliná-lo, não levar eles à ira, que os filhos honrem seu pai e sua mãe, que é uma lei antiga, que isso acrescenta a sua vida na terra. Tudo é uma questão de conselho. É necessário esse conselho familiar, é necessário essa disciplina, esse entendimento, até mesmo porque em tudo que relacionei, toda a família tem esse problema, e não é de hoje. Todos nós passamos com um problema familiar, mas todos nós temos a bênção do Senhor. Todos nós fomos presenteados por Deus. Todos nós presenteados por Deus. E tudo que passamos é uma questão humana. É uma questão de que nós vamos passar de gerações em gerações, de todas as famílias. Até mesmo porque, quando nós vamos lá em Lucas capítulo 23, versículo 28, olha o que Jesus disse. Jesus estava na cruz e ele disse para as mulheres que estavam lá, que ele vai chamar elas de filhas, que era a Maria Madalena, outra Maria que estava lá, e elas estavam chorando de ver Jesus na cruz, e do sofrimento, de tudo que Jesus passou, por amor ágape que tinha por Jesus. E Jesus diz assim, ele declara dessa maneira, olha que interessante. Lucas capítulo 23, versículo 28 diz: Jesus, porém, voltando-se para elas e disse: filhas de Jerusalém, filhas quer dizer as Marias que estavam lá, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorei antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque o Senhor conhecia e sabe da falácia daquilo que eles seriam perseguidos, daquilo que eles seriam açoitados, daquilo que eles sofreriam na terra. Vocês vão chorar pelos vossos filhos, os seus filhos. Até mesmo a Bíblia relata que os filhos, os pais, todos aqueles ainda iriam traí-lo. Dizendo isso para os apóstolos, Jesus certa vez disse aos apóstolos: os vossos pais, os vossos filhos vão vos trair, vão vos entregar. Por quê? Porque aquele que busca o reino do céu é açoitado,
aquele que busca primeiro o reino do céu, aquele que busca primeiramente vivenciar uma família de Cristo, a viver, é uma questão de que eles vão viver embaixo de lágrimas, vão saber que são perseguidos. Quando a Bíblia relata que Jesus, ele relata que ai das grávidas, e muitas pessoas confundem, eu acho que está em Mateus capítulo 24, que ai das grávidas, né, que ocorrerá no fim dos tempos, né, quando chegará os fins dos tempos, o início das dores, ele está relacionando todas essas questões. Ele diz ai das grávidas, porque a questão são duas questões. Uns entendem, eu vou levar na primeira questão de que muitos entendem e levam, e pode ser que eles tenham razão. Eu ainda não encontrei essa relação, mas vou acreditar também nisso, porque são homens estudados, teólogos, que expressam que ai das grávidas, porque o bebê desaparecerá no arrebatamento, mas isso é para um outro estudo, mas eles acreditam nisso. Eu entendo particularmente daquilo que eu expresso, da perseguição, daquilo que Jesus diz de orar pelos vossos filhos, é porque as grávidas, elas seriam perseguidas, e naquele período seria o período de inverno. E quem conhece, eu não fui lá, não vivenci, mas por aquilo que eu busco de entendimento de estudo, e daquilo que eu relaciono ao entendimento, de ouvir teólogos expressando, aqueles que conhecem a localidade de Israel, sabe que esse parâmetro do tempo, ele é tão quente no verão e tão frio no inverno que chega a nevar. Ele é o extremo. Então o verão no Israel é muito quente, e o inverno ele chega a cair neve. Então uma grávida perseguida, ela não teria forças para correr sobre a neve, de ser, de repente, numa questão de soldados, naquele período. Ele estava relacionando ai das grávidas quando chegar, que chegarem no dia e ser inverno. Ele expressa que se for inverno, se você ler bem lá daquilo que está, eu não vou trazer a referência, porque eu não estou me adequando a lembrar onde está essa passagem, porque é muita passagem para me lembrar, mas eu sei que está escrito, posso trazer no outro estudo se for possível, se eu lembrar também. Mas enfim, ou você busca na palavra de Deus, questiona um pastor, alguém que possa levar para você, mas eu acredito que está em Mateus capítulo 24, quando relaciona tudo, ai das grávidas, porque quando chegar o período de inverno, ela não conseguiria correr porque ela está grávida, e ela poderia ser morto, ou o seu filho ser morto, ou ela perdeu o bebê, enfim, ou pela perseguição, matar a espada, naquele período se matava a espada. Então ele diz, chorar pelos vossos filhos, porque vai ocorrer muito assassinato, muitas coisas vão ocorrer, e infelizmente vocês vão chorar pelas suas famílias na terra. Não chorar por mim, que eu estarei no céu, estarei confortado pela família que eu tenho no céu. Amém, amados? Até mesmo porque em toda essa relação, saiba que essa herança que nós vamos ter no céu, que nós se tornamos filhos de Deus, passamos a ser chamado filho, que ficará para um outro estudo, para entendimento do que é ser chamado filhos. Enfim, saiba, eu acho que eu vou trazer no próximo estudo sobre essa questão, vou orar ao Senhor e eu vou trazer sobre essa questão de sermos filhos de Deus. Vai ser o próximo estudo. É isso mesmo, vou orar ao Senhor e vou confirmar, porque como é didático, relaciona muito, vai ser muito interessante aprender a questão de ser filho de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. E você pode surpreender. Mas enfim, até mesmo porque dentro dessa questão também, dentro do estudo daquilo que o Senhor, ele me aperta, ele fala comigo através de oração, daquilo que só para quem tem fé e crê. Se você quiser acreditar ou não, vai de você. Mas enfim, eu sei a intimidade que eu tenho com o Senhor, daquilo que ele me pede e fala comigo através de levar o estudo a todos. Ele me aperta, ele fala comigo tremendamente, e isso fica dentro de mim, corroendo de uma tal maneira que eu preciso expressar. Enfim, mas entenda que essa questão que nós devemos cuidar, mesmo passando por todas as perseguição, calúnia,
tendo ódio, tudo aquilo que não nos agrada, infelizmente, dentro dos familiares, e temos os conselhos de Paulo e esse amor ágape de Cristo que a nós é imputado, saiba de uma coisa, que lá em Salmo 127, número 3, 127, número 3 diz: eis que os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Primeira questão, eu já escutei muito isso, acreditei muito nisso, de que os filhos são herança de Deus. Quer dizer que não são nossos, mas é o contrário do que está dizendo. Não que ele não seja, eu vou deixar bem claro, não que ele não seja, mas o Senhor nos deu como herança um filho. O galardão significa presente, daquilo que será presenteado. A herança, daquilo que seja riqueza. Olha que interessante isso. Eis que os filhos são herança da parte de Deus. Deus entregou os filhos como herança a vós, para vós cuidarem. Vem do fruto do vosso ventre, o fruto do vosso ventre, o ventre da mãe. É o seu galardão, é o seu presente. Compreende? O galardão será presenteado, será presente, será recompensado, recompensa, presente, recompensa, entendeu? Será recompensado, o galardão vem de recompensa. Então, vou expressar novamente, Salmo 127, número 3, eis que os filhos são a herança da parte de Deus, são herança, presente, herança vem de presente, certo? Herança, riqueza. Vocês, melhor dizendo, herança é riqueza. É o que o Senhor entrega a vocês através do ventre, do fruto do ventre. E é o seu galardão, é o seu presente. É isso que eu vou finalizar. Esse amor ágape, esse amor incondicional que nós temos aos nossos familiares, aos nossos filhos, e tudo aquilo que não há condição daquilo que é imputado ao nosso coração, que buscamos primeiro o reino do céu e a sua justiça, e mesmo porque daquilo que tudo expressei dentro do estudo, compreenda que os seus filhos e filhas, pais e mães, dentro da obediência, tudo aquilo, saiba que seus filhos são uma herança, são um presente de Deus às nossas vidas, e nós cuidamos, e eles retribuirão por aquilo que nós acreditamos, daquilo que nós discipulamos, instruímos para vivenciar primeiramente o reino de Deus. Amém? É essa a parte do estudo, é isso que o Senhor colocou ao meu coração, me encheu, me conduziu através de levar um conceito diferente para melhor entendimento, de saber que o que vivenciamos nos dias de hoje não é por causa do tempo de hoje, sempre houve, lógico, de maneira oposta pela localidade, pelo período, em tudo as coisas vão ficando cada vez mais afastadas, porque a palavra de Deus diz que o amor se esfriaria, e isso acabaria o respeito, e isso levaria os filhos, como diz a sua palavra, que o filho matará o pai e mãe, enfim, haveria um amor muito frio. Mas aquele que tem um amor incondicional, aquele que foi imputado ao seu coração, o amor de Deus na sua vida, aquele que tem Deus na sua vida, aquele que ama, independente das condições de que é os seus filhos, e vice-versa, você vai ter um reino preparado por Deus, uma família que será justificada pelo Senhor. Amém? Então eu levo isso para vocês de conceito, espero que todos compreendam, entendam, de que essa relação familiar é um laço que não se interrompe. Todos sabem que todos nós temos problemas no meio dos nossos familiares, mas todos nós temos esse amor ágape em nosso coração. Amém? Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vou estar orando ao Senhor para preparar o estudo sobre filhos de Deus na terra. Amém? Quero agradecer a todos, pedir a todos a compreensão, o entendimento da palavra do Senhor em referência. Em tudo agradecemos a Deus, porque
Deus é bom e maravilhoso, e é um Pai bondoso e é justo, assim como foi dito no esboço. Amém? Deus abençoe. Vamos orar para encerrar esse estudo. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, eu lhe peço, Senhor, compreensão de todos, Pai. Que o Espírito Santo visite a cada um, Senhor, para abrir os ouvidos e entender, Senhor, que é segundo a Tua palavra e a Tua vontade, e buscamos primeiro o reino do céu. Deixaremos pais e mães, se for possível, assim como diz a Sua palavra, para vivenciar dentro da Tua casa de oração, pois sabemos, Senhor, que em tudo, Senhor, o reino está sendo preparado, uma morada, para nós viver como uma família celestial. Em tudo, Senhor, dai graça, Senhor, ó Pai querido, um entendimento a todo mundo, um favor não merecido, Senhor, que temos, através daquilo que nos presenteou, os nossos filhos, Senhor, através desse galardão, Senhor, que nos imputa, Senhor, a cuidar e zelar e amá-los. E assim encerramos essa oração, entregamos esse estudo em Tuas mãos, Senhor, e que todo seja abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor.